Tudo de bom, obrigada. Eu vou mostrar. Vai começar a minha aula. Alô? Beijo. Gente, e olha, já são, no meu aqui, são 1h32. Vamos começando, que aí o pessoal vai chegando, tá? Uhum. Então, vamos fazer nossa prece, né? Vamos procurar mentalizar, trazer até dentro de nós, da nossa mente, dos nossos corações, a imagem e a mensagem carinhosa de Jesus, para que ele possa nos iluminar, para que ele possa despertar em nós a vontade de aprender um pouco mais. E, acima de tudo, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade que nos dá de estudarmos essas obras e também queremos lhe pedir que nos ajude a transformar esses conhecimentos em atos, em sentimentos, em vivência realmente, que nós possamos abrir os nossos olhos, prestarmos atenção à nossa volta e nos tornarmos pessoas úteis aonde nós estamos colocados, junto às pessoas com quem necessitamos trabalhar para fortalecer cada vez mais os laços de amor, de fraternidade, junto àqueles mais próximos e também aqueles que, às vezes, estão um pouco mais distantes, mas que também são nossos irmãos de caminhada. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos dá e que a sua luz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, todo mundo, vamos abrindo lá no capítulo 9, tá, gente? Todo mundo já localizou, capítulo 9, o nome do título do capítulo, né, é A Calúnia Vitoriosa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de nós iniciarmos a leitura e o estudo desse capítulo, eu estava essa semana, eu estava preparando o nosso estudo, né, lendo e tal, caiu para mim no estudo do Evangelho no Lar uma mensagem que, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai exemplificar muito bem o estudo que nós estamos fazendo. Então, antes de começar a leitura propriamente dita do livro, eu quero ler para vocês uns trechos, não vou ler toda a mensagem. A mensagem está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. O nome do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Amai os vossos inimigos. E esse item chama A Vingança. Eu vou ler para vocês e vocês vão verificar por que me chamou a atenção. Olha só. A Vingança. Essa é uma mensagem do espírito Jules Olivier, Paris, 1862, tá? Então, começa assim essa mensagem. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. É um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Começo da era cristã. Essa nossa história que Emmanuel está narrando, ela se passa no ano de 32 da era cristã. Então, olha só, a vingança. E por que vingança? Porque o que motivou a Flúvia, né, a tramar essa calúnia, esse plano para envolver a Lívia? Não foi uma vingança? Não foi um despeito? Porque ela ficou contrariada, ficou despeitada por ver que o Pilatos estava lançando olhares e interesses para a Lívia, ela que era, vamos dizer, a predileta do governador. E interessante a gente ver que ela não faz esse plano porque ela amava o Pôncio Pilatos, não. Ela faz por despeito, porque ela, de repente, deixou de ser a preferida para ficar em segundo plano. E isso despertou nela o despeito, os ciúmes, a inveja, e ela tramou um ato de vingança.
olha só, eu acho interessante quando ele diz aqui, né, que vestígios dos hábitos selvagens dessa era. Mas será que até hoje ainda não impera, muitas vezes, entre os homens esse sentimento de vingança, quando se vê contrariado por alguma coisa? Não sei, fica aí a questão. Mas, continuando aqui, olha só. É por isso que a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens a que elas se entregam e dos espíritos que ainda a inspiram. Então, por isso, nós podemos analisar o nível espiritual da Fúvia, né? E do Sulpício, que estão diretamente ligados nessa trama terrível. Né? Aí, mais um trechinho. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assídua a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega à vingança quase nunca se vinga a céu aberto, não é isso? Não é por debaixo dos panos que a Flúvia está tramando uma calúnia contra a Lívia? Aí ela diz aqui, quando ele é mais forte, quer dizer, o agressor é mais forte, cai como uma fera sobre o outro. Mas, entretanto, na maioria das vezes, assume aparência hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma um caminho escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia. A Lívia não desconfia de nada. Ela não entende o comportamento, por exemplo, do marido. Ela atribui tudo como se fosse resultado do desaparecimento do filho. Ela não desconfia, né? E espera o momento, né? O vingador espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se de outro modo, espreitando sem cessar, prepara-lhe odiosas armadilhas, derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. E quando o seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições. Olha aqui, gente, isso exemplifica muito o que está acontecendo. Pegou justamente na honra da Lívia, né? Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas. Desse modo, quando o perseguido, no caso a Lívia, se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Quando mãos que lhe estendiam, agora se recusa a apertar a sua. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Olha o que está acontecendo com a Lívia, gente. Não é exatamente isso? Né? O afeto mais querido que ela tem, o amor da vida dela, o que fez com que ela se comprometesse a vir a essa encarnação para ser um apoio, um suporte do marido, sem ela entender por que se afasta dela. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu tenho que levar essa mensagem, porque ela ilustra tão bem o que está acontecendo com a Lívia. Então, nós vamos começar a leitura, mas antes vamos fazer uma pequena recapitulação, rapidinho. Né? No capítulo anterior, nós vimos a ida da família para Jerusalém, para acompanhar os festejos da Páscoa, aproveitando que todos os judeus se dirigiam a Jerusalém naquela época, então ali o senador poderia ficar mais atento para verificar, procurar um filho desaparecido. Jesus também foi para Jerusalém, como todo judeu, e foi recebido com festa, né, com grande alegria, mas, ao mesmo tempo, daí uns dias já foi preso, levado a um julgamento sumário, rápido, onde os romanos, tanto o governador Pilatos como o senador, tentaram, de algum modo,
livrá-lo daquela condenação, mas não conseguiram, porque o povo estava completamente inflamado. Nós podemos dizer, tanto a Simone como a Alexandra trouxe, né, sobre esse ponto de uma obsessão coletiva que eles estavam envolvidos, e não teve acordo, tentaram açoite, não deu certo, tentaram trocar Jesus por Barrabás, não deu certo. Por fim, então, eles largaram de mão. Aí tem o gesto simbólico, né, que ficou marcado com Pilatos. Ele simplesmente lavou a mão e entregou à vontade do povo, que estava insultado, inflamado, né, pelos sacerdotes que queriam ver Jesus morto, né? E então termina aqui, né, Jesus sendo entregue à crucificação, confirmando essa condenação, e ele sendo encaminhando-se para o Gólgota, né, onde lá seria feita a execução da sua morte. É justamente depois disso, né, que nós vamos começar a nossa leitura. Todos já estão com ela na mão, aberto? É o capítulo 9, a calúnia vitoriosa. Eu quero lançar aqui uma questão que, ao final deste capítulo, eu gostaria que cada um de nós refletisse e se respondesse, né? A calúnia vitoriosa, ela é vitoriosa em que sentido? Ela é vitoriosa na visão da Flúvia e do Sulpício? Ou ela é vitoriosa na visão de Lívia? Vamos pensar nisso? Vamos pensar, e no final do capítulo nós vamos responder, pelo menos para nós mesmos. Quem que saiu vitorioso aqui? Foi o Sulpício e a Flúvia que tramaram toda essa calúnia, todo esse drama, toda essa ofensa, toda essa difamação? Ou foi Lívia que sofreu? Não sei. Vou deixar a dúvida. Interrogação. Vamos responder lá no final. Esse capítulo vai ser dividido em 3 aulas, né? Começa comigo, com o nosso estudo de hoje, depois a Simone e depois a Alexandra, que vai fazer o fechamento. Mas aí vamos... Eu não sei se a Alexandra já está aqui presente. Eu estou sim, Marli. Estou aqui sim. Isso, vamos fazer o seguinte, Alexandra. Quando chegar no final, traz essa pergunta aí para a gente fazer essa análise, tá bom? Beleza, tá bom. Faço então, vamos sim. Lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vou começar a leitura, tá, gente? A calúnia vitoriosa. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificava quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhava com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente as suas simpatias perante a turba desvairada, temendo-lhes as sanhas destruidoras, mas muitos espíritos piedosos, entre eles como a Ana e Simeão, contemplaram de perto os martírios do Senhor, sob o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens a favor do Messias. Aqui nós vamos fazer uma paradinha para analisar. Me surpreendeu, eu confesso para vocês, essa observação do Emmanuel, quando ele diz aqui que... Porque a impressão que a gente tem é que ali em volta, né, do palácio onde estava acontecendo o julgamento do Messias, de Jesus, só tinha gente que estava contra, né? Tanto que, na hora que apresentaram à multidão a opção de escolher entre Barrabás e Jesus para libertar, a população, o povo, gritou Barrabás e falaram para Jesus: crucifica-o. Quer dizer, dá a impressão que todos ali estavam contra, estavam envolvidos num processo obsessivo terrível. Mas a gente observa, por esse comentário do Emmanuel, que não,
Havia almas boas, simples, que estavam ali acompanhando, e é interessante ele observar que esperavam uma manifestação do céu em favor de Jesus. Porque mesmo muitos acreditavam na volta de um Messias Salvador que realmente teriam poder. Então, eles, no fundo, acreditavam que um milagre, né? Que assim como Jesus fez vários milagres ao entendimento deles, também poderia acontecer um milagre do céu para libertar Jesus. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? E eles eram tomados por um medo, eles não manifestavam, estavam ali acompanhando, sofrendo, se torturando, angustiado com aquela situação de Jesus e sem poder fazer nada, com medo. Mas aí a gente deve fazer uma ressalva. Era um medo que é até justificável, um medo que talvez a gente também sentiria numa situação onde eles estavam. Afinal, eles eram um povo que era simples, pressionado pelo poderio romano, que era bélico e cruel, né? Que punia com mão de ferro, né? O próprio Pilatos tem relatos dele ter mandado executar judeus e misturar o sangue dos judeus mortos junto com as oferendas, né? Quer dizer, olha, então eles tinham medo, eles estavam em Jerusalém, muitos estavam até longe da sua terra natal. Então, era natural. E tem um outro aspecto do temor também desse povo. Eles temiam o sinédrio, eles temiam o sacerdote. Nós não podemos esquecer que até então, antes da vinda de Jesus, a religião era levada como uma legislação dura. Deus era visto como um senhor punitivo, que punia aqueles que não cumprissem os seus ritos, que não fizessem as suas oferendas, que não cumprissem aquele ritualismo tão, vamos dizer assim, incentivado pelos sacerdotes. A gente não pode esquecer que Jesus foi o que introduziu a expressão se relacionando a Deus como Pai. Né? Até então, o Deus era cruel. Ainda era o Deus visto pela visão do Moisés, olho por olho, dente por dente. De repente não, né? Jesus começa a tratar Deus como Pai, tanto que ele ensina aos seus discípulos e a todos nós, e se perpetuou até hoje, o início da oração, como que nós deveríamos dirigirmos a Deus. Pai nosso. Até então, era um medo natural. Não é um medo para a gente chamá-los de covarde. Era um medo natural, ainda daquele povo simples. E que talvez até nós, se estivéssemos até hoje numa situação de pressão, a gente também poderia estar agindo da mesma maneira. Né? Então, vamos lá, gente. Contudo, esvaeceram-se-lhe as derradeiras esperanças, quando, sob o peso da cruz, o supliciado, Jesus, no caso, né, caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbia sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públio, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Olha só, gente, olha só a quem eles foram. Bom, nós não podemos fazer, vamos atrás de Lívia. Quem sabe Lívia pode interceder por ele junto a quem? Ele já nem perdia mais para interceder junto ao marido, ao esposo, mas ao governador. Eles não sabiam, a Ana não sabia da história do assédio do governador junto à Lívia, né? Senão ela não teria, talvez, nem pensado em fazer esse pedido. Né? Então, vamos lá. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos, Simeão e Ana, se desviaram da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado socorro. Penetrando na residência, enquanto Simeão
a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana, a esposa do senador, e a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz mal ocultando as lágrimas, o profeta de Nazaré já está a caminho da morte, ignominioso na cruz entre os ladrões. Uma emoção muito forte embargava-lhe a voz sufocada de pranto. Aí Lívia responde. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida. Se a prisão data de tão poucas horas, a gente percebe aqui, pela indignação da resposta de Lívia, que ela conhecia que um julgamento não podia ter ocorrido assim, tão rápido e tão... eu tive, assim, oportunidade, é que vai tomar muito tempo, mas se vocês tiverem oportunidade, pesquisam alguns artigos que falam sobre a injustiça do julgamento, que é a primeira injustiça jurídica do mundo. Tem vários artigos na internet, eu salvei aqui alguns, mas eu não vou citar a fonte agora. Mas vocês procurem, se tiverem curiosidade. Teve várias, a começar que Jesus não poderia ter sido julgado durante a noite pela lei judaica, não podia ter julgamento à noite. Ele deveria ter sido julgado no Sinédrio e não na casa de Caifás. Então, e tem um monte de erro. Depois também, quando houve uma mudança lá na hora que ele foi condenado no Sinédrio, quer dizer, na casa de Caifás, do sumo sacerdote, lá foi atribuído a ele a injúria, né, contra a religião, por isso que a pena máxima era a morte. Quando ele foi levado lá para o Pôncio Pilato, mudou, em vez de injúria, porque aí injúria seria uma causa religiosa, que não cabia a Roma se envolver. Mudaram, falaram que já foi rebelião, que ele estava rebeliando contra Roma. Mudaram. Então, tem várias coisas, sabe? E ele não podia ter sido julgado no mesmo dia. Ele teria que ser ouvido, ele teria que ser explicado, teria que trazer testemunha. Nada disso foi feito. Por isso que, e como Lívia ela não era uma pessoa ignorante, ela tinha uma cultura, ela achou estranha a rapidez como esse julgamento e essa condenação ocorreram, né? Então diz aqui, mas é a verdade, revidou a serva compungida. E em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolado pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de que façamos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas olha ao governador, né? Imagine a emoção que essa palavra produzia na Lívia, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, é lá possível? Vive, então, aqui esse povo sem outra lei e não a da barbárie? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada com a inopinada notícia. Né? Então, ela estava indignada com aquilo, né? Muito rápido, muito... Num dia, há 2 dias atrás, ele tinha sido recebido com festas, aí 2 dias depois ele já foi preso, julgado, já estava indo para ser executado. Quer dizer, como ela fala, é uma barbárie o que está acontecendo. Aí a Ana, que estava apressada, né, disse para ela, como se desejasse arrancá-la a qualquer divagação incompatível com o momento, a serva, Ana, né, insistiu com a decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder mais um minuto. Antes de tudo, porém, aí responde a Lívia, né?
Antes de tudo... Espera um pouquinho, gente. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto. Monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Quer dizer, não estava o marido dela. Tem algo dando eco, hein, Marli? Eu também. Deixa eu ver se eu consigo... Gente, está... Vamos pôr... Está todo mundo, só está... Cleide, coloca o seu telefone. É da Cris, agora ela já desligou. Então tá ótimo. Bom, vamos prosseguir. Aí ela lembra, né, que ela precisava pedir ao marido, né? Ela precisava consultar. E aí ela pensa, onde estaria Públio naquele instante? Desde a manhã não regressara à casa, após o chamado insistente de Pilatos. Teria colaborado na condenação do Messias? No relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido das mãos caridosas e complacentes do mestre Nazareno. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução: Está bem, Ana, irei, em tua companhia, pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Aqui vamos fazer uma paradinha também, gente. Olha só. Ela também, como o Simeão, como a Ana e como os outros humildes seguidores do Cristo, ela também teve medo. Com certeza ela também teve medo, porque ela deve ter pensado no marido. O marido já estava zangado com ela. Ela já tinha ido ao encontro do mestre sem a permissão do marido. E isso já tinha trazido um grande atrito, a ponto de o próprio marido dizer para ela que não a reconhecia mais. Aquilo magoou ela muito profundamente. A gente lembra disso nos capítulos anteriores, né? Quando o Públio fala para ela: eu já não te conheço mais, já não sei mais quem é você. Quer dizer, olha, uma mulher que vivia em função dele, da família, da harmonia, receber isso. Então, aquilo havia magoado profundamente. Ela pensa nisso, ela pensa no encontro que ela vai ter com o governador, né? Um homem que a desrespeitou, né? Um homem que a assediou. Então, tudo isso, mas o que pesou mais? Olha, eu achei isso aqui de uma grandeza, né? Por isso que a gente entende que a Lívia é a grande personagem desse romance, né? É a grande personagem. Então, olha só, mas ela ponderou, por outro lado, todo o benefício que ela recebeu de Jesus na cura da filha, das palavras, do consolo, daquela mensagem, daquele encontro que foi tão importante para ela, aquele encontro espiritual que ela teve com Cristo, quando ele disse: olha, você não espere nada do mundo, mas quando você achar que você não tem mais nada, nem ninguém, eu vou vir ao encontro seu e te levarei junto à casa, ao reino do Pai, onde você aguardará pacientemente o trabalho dos séculos pelo seu grande amor. Então, tudo isso ela levou em consideração, e aí eu achei interessante, ela esqueceu os problemas pessoais para pensar naquilo que ela podia fazer naquele instante em favor daquele que tanto deu para ela, que foi Jesus. Então, e olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Hoje está a tarde da confissão. Eu, quando estava estudando isso aqui, eu perguntei a mim mesmo. Falei: Marli, você, no lugar de Lívia, você teria ido no encontro lá para o governador? Você sabe qual foi a minha resposta? Eu vou responder com toda honestidade.
eu não iria. Você vai falar, puxa vida, eu não iria. Eu teria pensado, meu Deus do céu, eu teria pensado na minha vida, no meu marido, e não vou fazer mais nada para contrariar meu marido. Olha, e daí eu fiquei pensando, ó, por isso a diferença espiritual das pessoas, né? Por isso que a gente entende hoje por que há uma grande diferença entre você entender intelectualmente, racionalmente uma mensagem e você interiorizar essa mensagem e vivê-la. Por isso que nós temos, depois de estudos, de interiorização, nós temos que viver esse conhecimento através da prática. É o grande teste, é a grande prova. Por isso nós estamos no mundo de provas e expiações. Uns espiam e outros precisam provar, né? Recebeu bastante, já estudou bastante, agora tem que provar. É por isso que muitas vezes nós recebemos no nosso lar, no nosso ambiente, um ex-inimigo, para a gente provar que a gente entendeu a necessidade do perdão. A gente, às vezes, sabe explicar, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, Jesus falou isso. Mas e aí, você perdoa? Aí você recebe um filho, um esposo, um parente direto, como aquele que te apunhalou, como aquele que te levou a uma situação de despesa, de desgraça, e você tem que provar, como aquele aluno que tem que fazer uma prova. Não basta ele dizer para a professora, eu já sei. Não, ele tem que fazer uma prova, e na prova tem que provar que ele realmente sabe a lição. Então, eu falei, é por isso. E ela, então, não pensou. Ela não pensou na vida, no marido, ela amava aquele homem, mas ela pensou no Jesus, né? Ela optou, como ela diz aqui, ela deixou de lado as questões transitórias. Nós, por exemplo, nós sabemos quantas vezes nós brigamos por coisas que a gente sabe que não tem nenhum valor na nossa vida. Não é o grande desafio da doutrina espírita é vencer o materialismo? Quantas vezes nós mesmos que sabemos que as coisas daqui são transitórias, são momentâneas, a gente, às vezes, se agarra nelas com unhas e dentes, esquecendo que a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então, eu, sinceramente, eu não fiquei triste pela minha resposta, mas eu falei, eu não teria ido, não. Eu não teria feito isso. Eu não queria encontrar mais com aquele homem que me perturbou naquele jardim. Não queria mais. Mas Marli, Oi. quem sabe você, naquela ocasião, se você fosse a Lívia, você ia defender Jesus. Não, sim, exatamente, Marta, isso que eu quero dizer. Eu estou pensando como Marli, porque se eu tivesse realmente no nível evolutivo de uma Lívia, não tinha nem dúvida, eu vou, né? Vou, não importa. Mas eu fiz essa pergunta para Marli mesmo, Marli de hoje, sabe? E eu falei, gente, eu acho que eu não iria. Marli, Oi. Mas isso é hoje. Oi? Amanhã é outro dia. Amanhã, sim. Isso é hoje. Sim. Amanhã você irá, certeza. Por isso que estamos estudando todas nós aqui, hoje, porque amanhã essa prova vai ser nossa. Sim. Todas as provas vão ser nossas. Porque Deus quer espíritos firmes, né? Fortes, não de cristal. Ele quer com fibra. Então, assim, hoje tudo bem, nós estamos em crescimento, só que amanhã nós iremos fazer o que ela fez. Porque todas as provas nós passaremos por isso, né? Sim. Eu não vou dizer assim, não, fiquei triste, não.
Eu sei, eu entendo isso, eu entendo que todos nós temos... o seguinte, né, gente? Nós temos que entender que aquela mensagem do Cristo, quando ele fala que Deus não coloca fardo em ombros fracos, então, cada um de nós recebemos na quantidade que nós conseguimos suportar. Pode ser que, nesse momento, a gente não consegue fazer o que a Lívia fez, mas, quem sabe, a gente também já não renuncia a algumas outras coisas pequenas. Então, não é motivo para a gente nem se condenar, nem falar, ai, que horror, eu sou... Não, nós estamos em evolução. Hoje, pode ser que a gente não faria isso, mas amanhã a gente faz outro, ou a gente, dentro do nosso nível evolutivo, a gente já faz algumas coisas, a gente se cala, por exemplo, diante de uma calúnia, a gente não passa adiante, já é alguma coisa, né? Enfim, cada um está na sua faixa evolutiva fazendo a sua tarefa. E também não desprezo de jeito nenhum a necessidade do estudo, de jeito nenhum. O estudo é importante, porque é essa repetição, é essa análise, a gente escuta de outro, um que fala uma coisa, outro que fala outra, a gente já vai conseguindo discernir, analisar, então é importante, né? Não abro mão disso. E então, vamos continuar aqui, né? Eu só quis comentar isso porque eu fiz essa pergunta e eu respondi assim, falei, puxa vida, mas sem drama, sem sentimento de culpa. Vamos lá, gente. Está bem, Ana, irei... eu já li essa parte. Espera-me um momento, enquanto vou retomar aqueles trajes de Galileu que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me desse modo ao governador, sem provocar a atenção da turba multa desenfreada. Olha, ela ainda foi vestir a roupa que tinha causado tanta indignação ao marido, né? Que ele achava que aquilo era um disfarce, e ela não queria, ela queria ser tratada como igual, né? Ela não queria chamar a atenção. Aí, interessante que nós vamos ver aqui que ela, enquanto está a caminho da casa do governador, do palácio do governador, essas questões, esse vai, não vou, não vou, continua na cabeça dela. A gente vê o que é, que ela também tem medo, tem receios, né, do que ela vai encontrar, como que ela vai se falar com o governador, mas ela vai. Ela confia, quer dizer, é isso que realmente é a grande fortaleza da Lívia, ela confia, ela tem a confiança naquele que ela aceitou como uma verdade, nas palavras, no carinho, nas promessas daquele homem. Então, aquilo é o suficiente, mesmo que por dentro ela vá questionando, perguntando, como nós vamos ver daqui para frente, até ela chegar lá no Palácio de Pilatos. Continuando, em poucos minutos, sem refletir nas consequências da sua desesperada atitude, ela não ficou pensando, meu Deus, eu vou lá, o Públio vai brigar comigo. Não, ela foi, eu vou lá, né? Eu tenho que ir. Lívia estava na rua novamente, enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião da Samaria, com o tio Simeão, né? E sua sobrinha acerca dos dolorosos acontecimentos. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-o a mais demorados pensamentos. As ideias, né? O conflito, os questionamentos, né, que ela vinha trazendo na cabeça dela. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Uma pergunta que ela se fazia, né? Mas tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer a sua antiga confiança? Ela tentou, né? Mas não conseguiu. E Pilatos? E o governador, né? Na sua imaginação, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que lhe fora ele mais franco quanto aos sentimentos inconfessáveis
que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. E o medo, é o medo, né, gente? É aquela história. O medo, a gente não pode ceder ao medo, mas o medo a gente tem que questionar, perguntar. É isso que ela vinha. E Pilatos, como que ele vai estar? E aquela energia, a lembrança daquela noite constrangedora que ela viveu, veio, porque junto com a lembrança vem a energia, né? Nós não podemos. Quando a gente lembra, por exemplo, a gente tem uma lembrança de um fato agradável, parece que a gente até sente novamente a energia, o prazer. Ao mesmo tempo que, quando nós lembramos de uma coisa que não é muito boa, a gente também sente um mal-estar. Ela também sentia a mesma coisa, né? Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante de brasas vivas. Quer dizer, a praça, que até há umas horas atrás estava cheia, essa hora estava vazia, né? Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da serva, que representava, aos seus olhos, a súplica angustiada de inúmeros espíritos de Balido. Quer dizer, ela estava dentro de si uma revolução. Será que é bom? Será que eu faço? Será que está certo? Eu devia ter falado com o marido, mas olha, aí ela mesmo questionava, ela mesmo respondia. Eu não pedi para o público, mas eu não consigo nem chegar. Quer dizer, se eu for depender dele, aí que eu não ia fazer nada mesmo, porque ele não quer nem conversar comigo, né? Quer dizer, ela estava ali uma revolução interna dela, mas ela estava indo, continuou caminhando, né? Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável o seu coração atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Então, ao mesmo tempo que todas essas questões de dúvida, de temor vinham, mas ela pensava, não, eu não posso ficar indiferente a esse homem que devolveu a paz, porque nos capítulos anteriores, a gente vai ver que ela, apesar do sofrimento que ela tinha, ela sentia paz. Olha que coisa interessante. Mesmo sofrendo, ela tinha paz. E quem devolveu essa paz, que deu esse conforto a ela, foi Jesus. Então ela se via, ela era única, porque aquele povo não podia fazer nada, eram pessoas simples. Ela, pelo menos, representava um pouco de autoridade. Quem sabe ela conseguiria comover o coração de Pilatos, né? Ela era a única que podia fazer isso, que a Ana não seria nem recebida pelo governador, né? Então, ela diz aqui, além disso, nesse conflito interior da razão e sentimento, quer dizer, o medo, o temor, a apreensão, mas o sentimento do dever cumprido era esse conflito, né? Este último, quer dizer, o sentimento lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela a hora sagrada da gratidão de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento? Nós vamos ver aqui, através da leitura deste romance, que Lívia realmente vai se sacrificar em nome de Jesus, né? Nós não vamos dar espólio, mas muitos já sabem, já leram. Mas essa frase aí já fala, né, Marli? Ela seria essa hora da oportunidade de provar o seu reconhecimento por ele? Ó, essa é uma prova para ela, né? E ela está indo cumprir. É por isso que eu fiz aquela pergunta lá pelo título, calúnia vitoriosa. Quem que estava saindo vitorioso? Né? A resposta está aí, né? Porque ela estava pensando em tudo isso. Então, é interessante que a gente percebe, ela recebeu o conhecimento do Cristo e ela estava questionando tudo. Questionando, pensando e se posicionando. Questionando, refletindo, pensando e posicionando, né? Aí, E tem que ser rápido, né, Marli?
rápido. Tem que ser rápido, não pode pensar muitos dias, não. Não, ela estava caminhando e fazendo essas avaliações. Alguns minutos para ela, né? Amanhã já não adiantava mais, né, Marli? Ainda mais que ela percebeu a rapidez como todo o processo Sim. jurídico ocorreu, né? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, o dever, né? Avançou, então, desassombradamente, deixando os 2 companheiros à sua espera, num dos largos recantos da praça, enquanto procurava ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Batia-lhe o coração descompassadamente. Imagine, gente. Como encontrar o governador da Judéia àquela hora? Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. O cortejo, em demanda do Gólgota, partira havia quase 1 hora, e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono, após as penosas confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício, e quando Lívia alcançou a menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que lhe depara a figura de quem? Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e inocência. Gente, nós temos que lembrar que ela não sabia até então do envolvimento do Sulpício. Ela não sabia, nem o marido não havia dito para ela porque tinha dispensado os serviços do Sulpício. Então, o Sulpício, naquela hora, representava, que alívio! Puxa, uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa de confiança que conviveu comigo, conviveu na minha casa. Ela não sabia. Por isso que fala inocência, mas não é inocência de bombom, inocência mesmo por não saber. Ela desconhecia os motivos que, para ela, assim como o senador, ele deu uma desculpa pública, né, política, para o próprio Pôncio Pilatos para ter dispensado o serviço do Sulpício, e ela muito menos, então ele nem satisfação deu para ela. Né? Aqui, com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe obséquio de solicitar uma audiência privada e imediata ao governador em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação de Jesus de Nazaré. O lictor mirou-a de alto a baixo, com o olhar de lascívia e cupidez que lhe eram características, e crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia, em virtude de suas observações pessoais, por coincidências que se lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta prevaricação, presumiu, naquele ato insólido, não o motivo apresentado, que lhe pareceu ótimo pretexto para afastar qualquer desconfianças, mas o objetivo de se encontrar com o homem de suas preferências. Olha só, que nós não podemos deixar de parar. Aqui, quer dizer, o Sulpício, ele enxergou ali uma amante que vai atrás do seu companheiro. E ele não tinha dúvida. Para ele, não tinha dúvida que a Lívia tinha um caso com o procurador, com o governador. Não tinha. Por quê? E ele olhou, e olha que ele achou até interessante. Puxa, mas essa mulher é interessante. Olha os trajes que ela vem, e olha, desculpa, olha, uma boa desculpa essa, hein? Achou assim. Aí a gente não pode esquecer aquelas frases de Jesus, que a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Do que estava cheio o coração do Sulpício? Olha aqui, o próprio texto fala: lascívio, cupidez, sensualidade, né? Malícia. Então, ele enxergava. Aquilo era para ele, aquilo era natural. Mulheres que se envolviam com o governador era natural. Tanto que tinha uma sala própria para ele receber essas pessoas. Então, ele via. Quando Jesus fala, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas aquilo que sai,
É isso aqui, porque os olhos, ele viu um amante atrás do seu amor, né? Do seu companheiro, de preferências, né? Como ela diz aqui, encontrar com o homem da sua preferência. O marido dela estava ali, a poucos metros, numa outra sala, mas ela veio encontrar com o amante. E olha que mulher inteligente, ele deve ter pensado. Olha, né? Ela ainda vem com uma desculpa que disfarça bem, né? Olha só. O Marli é engraçado também, né? Parece coisa de obsessor também, né? Parece que esse negócio, esse plano aí, macabulado, como é que fala? Confabulado e justo com quem ela vai encontrar? Parece uma coisa assim, ó, Sulpício, segue nessa direção aqui, vai por aqui, que daqui a pouco você vai encontrar com a Lívia. Não é uma coisa impressionante isso? Encaminhado, né? Eu acho. Mas é lógico que o plano, assim como havia um plano do plano inferior, né, o plano espiritual inferior, porque sabia que a vinda de Jesus na Terra seria um marco grande para a humanidade, né? Mesmo que ele seria morto, crucificado, cumprir aquelas profecias todas, mas seria um marco. E que também havia, da mesma forma que haviam grupos lutando para que a vinda de Jesus se concretizasse, também tinha o inimigo do bem, né? E aí acha todos aqueles que compatuam. E, logicamente, que aí está o seu Sulpício dando a sua contribuição nesse processo. Vamos lá. Criatura ignóbil de que se utilizava o governador para instrumento das suas paixões malignas, quer dizer, ele era o secretário ideal, né? Entendeu que semelhante entrevista deveria ser levada a efeito na maior intimidade. E sabendo que Públio Lentulus ainda lá se encontrava em animada palestra com os companheiros, conduziu Lívia a um gabinete perfumado, onde se alinhavam preciosos vasos de aroma do Oriente, saturado de fluidos sutis e entorpecedores, e onde Pilatos recebia, por vezes, a visita furtivas das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar dos seus licenciosos prazeres. Então, já tinha até um lugar reservado para ele, onde aconteciam esses encontros. E, conhecedor disso, Sulpício já levou Lívia lá, porque Lívia era mais uma das amantes do governador, na visão dele, né? Ignorando por completo o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou o lictor ao gabinete aludido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente o instante de implorar, de viva voz, ao procurador da Judéia a sua prestigiosa interferência a favor do generoso Messias de Nazaré. Lá ela ficou esperando, né? Porém, nem ela, nem Sulpício, todavia chegaram a perceber que uns olhos perspustradores os acompanharam com profundo interesse, desde o exterior do edifício ao gabinete privado a que nos referimos. Olha a ação aqui do plano inferior espiritual, trazendo que olhar, quem que era o dono desse olhar? Fúvia. Enquanto Sulpício Tarquínio fazia um sinal familiar ao governador, a que este atendeu de pronto, indo imediatamente ao seu encontro, num vasto corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto, cientificando-se Pilatos da almejada entrevista em particular, aquela maliciosa criatura, quem era? Fúvia, demandava alcovas do seu íntimo conhecimento, de maneira a certificar-se positivamente, através de resposteiros, da presença de Lívia na câmara privada do governador, destinado às suas expansões licenciosas. Quer dizer, enquanto
Sulpício foi lá chamar o governador, ela aproveitou e foi lá nessa câmara onde ele costumava receber as suas amantes, que ela conhecia muito bem. Ela, através das cortinas, ela viu que a Lívia estava lá. E aquilo exultou ela. Falou, pronto, é agora. Agora que eu vou fechar o meu plano. Né? Vou trazer pela mão o senador e mostrar quem está aí. Né? Bom, certificada em absoluto do acontecimento, a caluniadora antegozou o instante em que tomaria Públio pelas mãos, a fim de conduzi-lo à visão direta do suposto adultério de sua mulher. E, quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza para os seus convidados: meus amigos, espero me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente, que eu não esperava neste momento. Acredito que, consumada a condenação do Messias de Nazaré, batem já a estas portas os que não tiveram coragem de defendê-lo publicamente no momento oportuno. Vamos ver. Então, enquanto ela chegou, ainda ouvi, né? Ela foi lá porque a intenção dela era pegar o senador pela mão e mostrar a Lívia lá. E, retirando-se com o assentimento unânime dos presentes, o governador atingiu o gabinete reservado, onde, eminentemente surpreendido, encontrou o vulto nobre de Lívia, mais bela e mais sedutora, naqueles trajes despretensiosos e simples, e que lhe falou nesses termos: senhor governador, embora sem o consentimento prévio do meu marido, resolvi chegar até aqui em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político para a absolvição do profeta de Nazaré. Homem humilde e bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim, de morte aviltante entre dois ladrões? E é por isso que, conhecendo-o pessoalmente e tendo-o na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Sua voz era trêmula, indicando as emoções que lhe iam na alma. Senhora, respondeu Pilatos, fazendo o possível para sensibilizar e seduzir-lhe o coração com a fingida ternura de suas palavras. A intenção dele era outra, né? Tudo fiz para evitar a Jesus a morte do madeiro infamante, vencendo todos os meus escrúpulos de homem de governo, mas, infelizmente, tudo está consumado. Nossa legislação foi vencida pelas iras da multidão delinquente, nas explosões injustificáveis do seu ódio incompreensível. Aí, a Lívia diz: então não é lícito esperarmos nenhuma providência, mas a benefício desse homem caridoso e justo, condenado como vulgar malfeitor? Será ele, então, crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes, que ainda não sabem adquiri-la por si próprio? Então, ela está reconhecendo que aquele povo ainda era crianças espiritualmente falando, né? Aí responde Pilatos: infelizmente, assim é, replicou Pilatos contrafeito. Ele já não estava muito gostando, essa conversa estava se esticando demais para o gosto dele. Né? Não era isso que ele queria. Tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da plebe amotinada, mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigada a confirmar a pena de Jesus a contragosto. Então, ele fala que ele queria, mas não tinha muita coisa a fazer. Por um momento, entregou-se Lívia às suas meditações dolorosas, como se estivesse inquirindo a si mesmo qualquer providência nova a adotar sem perda de um minuto. É como a Alexandra lembrou, o tempo urge, não tinha tempo a perder. Ela já estava pensando: o que eu posso fazer se ele não está cedendo? E agora? O que eu faço?
ela pensando isso, né? Quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, deixou que os instintos do homem surgissem plenamente naquela circunstância. Então, agora, daqui para frente, Pilatos vai ser Pilatos, realmente. Tá? E até aqui que nós vamos parar, tá, gente? A nossa parte vai até aqui. Então, fica aí, ó. Eu acho que a gente já está começando a vislumbrar a resposta de quem saiu vencedor nessa calúnia, né? Mas você vê, é isso que nós paramos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa mais? Nada, eu só agradeço, uma ótima aula. Muito bom. Depois a gente se vê. Agora eu vou sair. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Marli. Tudo de bom para Obrigada. todo mundo. Tchau. Obrigada pela aula. Então, aqui eu vou parar. Como que para, hein, esse negócio?